Quem escreveu também sobre esse assunto foi nosso terceiro elemento, Mário Sabino, que já está ao vivo conosco. Sabino, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Vamos Estão me lá, ouvindo ou ó. não? Estamos te ouvindo, muito bem. Então tá bom. Estávamos falando aqui sobre a morte e o assassinato brutal de Charlie Kirk nos Estados Unidos, em frente às pessoas que também ali estavam se manifestando, digamos assim, ouvindo o manifesto dele também. E de quem é a culpa, Sabino? A culpa é do Estado, a culpa é do governo, a culpa é do próprio Charlie Kirk que se expôs demais. Em que ponto chegamos na política, não só no Brasil, a gente vê também violência agora nos Estados Unidos. Bom, como eu sou um sujeito à moda antiga, eu acho que a culpa é do assassino, né? Em Claro. primeiro lugar, né? Não acho que se possa terceirizar esta culpa Não. essencial, né? Não se sabe ainda o que esse garoto, né? Porque se trata praticamente de um adolescente, ou recém-saído da adolescência, me parece que tinha 22 anos. Não se sabe qual foi a motivação dele. É uma mente confusa, como costuma ser a desses assassinos que perpetram esse tipo de enormidade. Olha, eu vou ser muito sincero, como foi na minha coluna, eu sou um homem do século XX ainda, então eu não conhecia esse Charlie Kirk, não estou inteirado aí do contexto americano a este ponto, mas era uma figura essencial do trumpismo, né? Era um sujeito de 31 anos, muito jovem, que tinha aí uma carga simbólica importante para o movimento conservador, era muito hábil nos debates e nas palestras que fazia, estava na Universidade de Utah justamente para isso, parece que as palestras dele eram muito concorridas. Eu vi alguns vídeos e me lembrei muito de monitores da Associação Cristã de Moços de Priscas Eras. Agora, obviamente que isso está embalado num contexto de muita divisão na sociedade americana e é indubitável que, neste contexto, as manifestações mais violentas e criminosas vêm sendo feitas pela esquerda, né, digamos assim, pela esquerda americana. Não vamos esquecer que o Donald Trump foi alvo de um atentado que quase o matou, também a tiros e com a mesma característica, né, um livre atirador do alto de um telhado a uma distância grande do seu alvo, mirando num personagem político da direita. Isso só mostra que o quanto é falso também esse discurso de que a esquerda é cândida e a direita não, né? Obviamente, você tem dos dois lados gente violenta, que é movida, a sua loucura é movida por uma retórica muito inflamada de ambos os lados. Então, agora, gente, não é que nos Estados Unidos viviam na paz, né, absoluta e nunca tiveram esse tipo de atentado. Vamos lembrar, bom, o Kennedy morreu assassinado em Dallas. Você depois teve o Bob Kennedy morto também em 68, irmão do John Kennedy. Você teve atentados contra o Reagan. Então, assim, não é mais ou menos uma má tradição americana esse tipo de coisa acontecer no terreno da política. O que também não torna isso normal, evidentemente. Mas Acho que a não é diferença que... agora, Mário, é a forma como se reage a esse tipo de episódio, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho do Peninha, né? Que acho que você colocou bem na tua coluna, e ele
reverberou que muita gente da esquerda praticamente comemorando, né, um assassinato, né, porque na interpretação Sim, você tem deles. agora... É verdade. Agora, sim, a diferença do que ocorria antes, quer dizer, não que não houvesse gente sem escrúpulo comemorando assassinatos, né? Mas você não tinha rede social, você não tinha, essas pessoas não tinham o alcance, né, que tem hoje. Então, de fato, o assassinato do Charlie Kirk teve essa consequência, né, de você ter um monte de gente que discordava dele, que eu achava reacionário, etc., etc., comemorando a morte do rapaz, não só nos Estados Unidos, né, aí no Brasil você teve o caso do Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, que fez aquele vídeo, sinceramente, inclassificável, né? Falando sobre o Kirk. Eu acho até estranho, porque o Peninha, no caso, né, não é um personagem que eu julgava capaz de uma coisa dessas. Eu conheci o Peninha muitos anos atrás, não sou amigo dele, nunca fui amigo dele, mas eu o conheci em circunstâncias profissionais, como eu mesmo escrevi na coluna, e era um sujeito interessado em literatura, depois se tornou um divulgador bem-sucedido do ponto de vista financeiro, inclusive, da história do Brasil, e gostava muito, era um fã muito, muito ardoroso do Bob Dylan, que não é exatamente uma figura que faça apologia da violência, né? E aí faz aquele vídeo, enfim, inclusive dizendo que as filhas do Kirk, que são crianças, têm muita sorte de não ter mais o pai que elas tinham. Eu não sabe, Andresa, eu não consigo sequer imaginar uma pessoa dentro que tem algum escrúpulo dentro das suas faculdades mentais, do pleno gozo das suas faculdades mentais, dizendo uma coisa dessas. Então, assim, é óbvio que tem um fator pessoal, né, que faz com que essas pessoas tenham esse tipo de reação, mas certamente há uma moldura ideológica aí de conflito político que exacerba, digamos assim, os defeitos morais de cada um, né? É como se houvesse um lado bom e um lado ruim, né? E aí a esquerda acha sempre que ela é o lado bom dessa situação. Então, se ela faz um tipo de comentário como esse, né, do vídeo que você está destacando do Peninha, que teve muitas curtidas e muitas repercussões ali, não vi muita gente desse lado, né, do espectro político recriminar o Peninha pelas suas falas, para tentar colocar a bola no chão, né? Peraí, a gente está falando aqui, né, de um assassinato, de um crime. Eles acham que aí tá tudo certo, né? A gente vê muito isso acontecer. Isso foi para o Congresso, né? Foi levado para o Congresso essa discussão, né? A gente está vendo ali a polarização em cima desse tema, ao invés de se discutir, né, o que está acontecendo com o mundo, que não se tem mais tolerância com o que se fala, né? Acho que tudo que o Charles Kirk falava, acho muito polêmico, discordo de muitas das ideias dele, mas isso não significa que a gente vai passar por esse estado de selvageria, né, para calar vozes. Ô Mário, eu queria mudar um pouquinho de assunto, eu não sei se você quer ainda falar desse tema, mas eu queria falar contigo dessa questão aí de São Paulo, né, do assassinato do delegado, que você também escreveu uma coluna sobre isso. Você tem mais alguma questão a acrescentar do Charles Kirk, ou a gente pode mudar para o outro tema agora do dia? Não, eu só queria acrescentar que quando você começou a falar, eu me lembrei de um professor também, me parece que é coisa recente, porque isso está num jornal de uma cidade fluminense, acho que Macaé, talvez. Enfim, e eu vi numa rede social esse professor da UFRJ, que eu não sei o nome, não é identificado pelo menos ali, e numa
uma palestra grande, me parece que é um teatro grande, não sei se na própria universidade, dizendo que com conservadores e com a direita, a única solução era matar. Esse sujeito está dizendo essas coisas, quer dizer, para você entender a amplitude do fenômeno. Esse sujeito, obviamente, não podia estar dando aula. E a reação do Peninha gerou esse grande cancelamento, né? A direita também começou a agir como a esquerda sempre agiu, pedindo para ele ser boicotado, ter compromissos profissionais cancelados. Então a guerra agora também está no plano do cancelamento, né? Enfim, eu assisto isso aqui da minha casa, bem trancada, esperando que... Do seu bunker? No meu bunker, esperando que o mundo tome jeito, mas, enfim, parece termos essa perspectiva. Olha, você olha aqui esta foto, aquilo que eu ia dizendo a vocês podem ver lá no fundo, na estante dele, que tem uma foto do Bob Dylan. Quer dizer, você imaginar que o sujeito que é fã do Bob Dylan, né, que, inclusive, se eu não me engano, ele chegou a entrevistar o Bob Dylan quando o Bob Dylan esteve aqui em São Paulo, até esquizofrênico, né? Você tem um sujeito com esse tipo de discurso, tendo um prêmio Nobel de Literatura, um dos grandes nomes da canção americana, um sujeito que sempre esteve envolvido em lutas, sim, mas lutas pelas liberdades civis, mas sempre do lado da paz, né? Lutando com palavras, né? Com palavras de união, de humanidade, né? Veja, e está aí a foto dele num episódio pouco grandioso, né? Aliás, nada grandioso. Agora, você falou de um ponto aí da direita, né? Fazendo ali todo uma manifestação, né? Para que ele perca trabalhos, né? A filha dele, acho que mora nos Estados Unidos, para que ela perca também o visto, seja deportada. Virou um pouco isso também, né? Parece que vai ali no Trump, puxa o terno dele e fala: ô pai, tira o visto desse, tira o visto daquele, põe a lei nesse, põe a lei naquele, né? Tá uma coisa um pouco quase que infantil, né? Essa questão, né? No fundo, é ridículo, né, esse tipo de coisa. O que a filha do sujeito tem a ver com o que ele diz ou deixa de dizer, né? Não faz o menor sentido. Também tem um lado aí, nesse cancelamento, que chega a ser contraditório. Veja, a direita brasileira está pedindo cancelamento de visto de inimigos ideológicos, porque esses inimigos ideológicos falaram mal dos Estados Unidos. E é essa mesma gente que tem a bandeira da liberdade de expressão. Da liberdade, pois é. Quer dizer, sabe, as coisas não se casam, né? O fato de alguém falar mal dos Estados Unidos não significa que ele tenha que ser proibido de entrar nos Estados Unidos. Uma pessoa que fala mal de um país ou critica um país não está cometendo um atentado contra a segurança nacional deste país. Isso tudo é um completo absurdo, uma completa subversão de valores. Eu posso ter grandes críticas aos Estados Unidos e, no entanto, gostar dos Estados Unidos como lugar para tirar férias. Isso não significa que você não tem que odiar o todo, né? E não significa uma contradição, certo? Eu, por exemplo, eu tendo a crer que eu não entro nos Estados Unidos enquanto Trump for presidente do país, porque eu critiquei o Trump várias vezes nas minhas colunas, né? E hoje, para entrar nos Estados Unidos, você tem que abrir...
Pô, eu ia perguntar para o Sabino se ele foi sancionado pela Magnitsky. Vocês estão me ouvindo Porque agora? ele está Não? com medo de entrar nos Estados Unidos. Vocês estão me ouvindo? Não Nós me ouvem? perdemos o áudio do Sabino. Conseguimos colocá-lo aqui junto conosco, produção? Agora sim. Te silenciaram, hein, Mário? Olha, sinceramente, eu estou começando a ficar um pouco ressabiado, viu? Porque é só comigo que Liberdade de acontece isso, expressão. né? Não, É inacreditável, né? tá É impressionante. acontecendo. Não, olha, eu tô ficando irritado e vou manifestar minha irritação aqui no ar. Isso aqui não é piada. Eu não estou gostando da maneira como acontece esse tipo de coisa. Está frequente demais. Eu não estou acusando ninguém, mas era bom resolver logo isso, porque afinal de contas todos somos profissionais aqui. Mas eu ia, desculpe, aqui, eu estava, só para completar o meu raciocínio, eu estava dizendo que eu achava que eu não tenho mais como entrar nos Estados Unidos, porque eles estão fazendo uma triagem praticamente ideológica na entrada americana nos Estados Unidos. Você tem que mostrar suas redes sociais, por exemplo. O fato de eu ser jornalista, assim como outros, também parece que é um impeditivo, né, se você é um jornalista crítico. Essa sobreposição, só para terminar, que está se fazendo entre país e presidente, como se o presidente americano fosse o país, isso é um completo atentado ao bom senso, inclusive ao bom senso. É só isso que eu queria dizer. Eu não estou na lei Magnitsky, viu, Neila, mas existe aí uma legislação espúria, não escrita, né, que está impedindo que pessoas que tenham qualquer ponto em relação ao Donald Trump, né, sofram sanções. São completamente despropositados. Desculpe. Ô, Mário, tem a questão da ONU, da ONU, né, do encontro que vai ter lá nos Estados Unidos, e por enquanto só o Lula é que conseguiu ali a credencial para viajar. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ainda não teve essa autorização. Como é que você vê isso? Seria um fato inédito, eu imagino, né, de uma comitiva de um país ser impedida de participar de um evento que não é um evento dos Estados Unidos, né, é um evento global. E como que o governo brasileiro deve enfrentar essa questão, ou reagir a isso, na verdade, né? Enfrentar, a gente já viu que não tem muitas pontes para se enfrentar isso, mas como é que deve ser a reação do governo brasileiro se ficar impedido da comitiva entrar? Não sei nem se o Lula vai, se o resto da equipe não puder participar, né? Quando os Estados Unidos abrigaram a sede da ONU, onde se realiza a Assembleia Geral todo ano, a condição, né, é que toda e qualquer pessoa, chefe de Estado, chefe de governo, suas comitivas, não teriam problema para entrar nos Estados Unidos, uma vez que a ONU não é território americano. É uma ilegalidade, evidentemente, você negar visto a qualquer integrante de uma comitiva que se dirija à Organização das Nações Unidas em Nova York. Como o Brasil vai reagir? Bom, já ali, a ONU já está de olho, né? Porque ainda parece que está no prazo de concessão dos vistos, tem uma questão aí de prazo. Mas é obviamente uma ilegalidade cometida pelo governo americano se vier a negar vistos para integrantes de uma comitiva de um país membro da Organização das Nações Unidas. Os piores ditadores têm direito a ir à ONU e obviamente passando pela fronteira americana se os seus países estão representados na organização. Não faz, olha, isso eu tendo a crer que é inédito, eu nunca vi isso acontecer. No período da Guerra Fria, inclusive líderes soviéticos puderam comparecer à ONU e discursar contra os Estados Unidos, eram inimigos dos Estados Unidos, sem que tivesse tido qualquer problema para que eles entrassem no país.
estamos assistindo realmente a episódios dantescos. Pois acho que é o final de semana agora, né, que a comitiva brasileira já deveria viajar, então a gente está bem em cima do laço aí para sair essas autorizações, né, para que eles possam ingressar nos Estados Unidos. Se fala até que o Ricardo Lewandowski perdeu o visto, mas não sei se está no ponto, na questão da ameaça, ou se ele realmente perdeu. O que eles precisam agora, eu acho, né, que é uma autorização para poder entrar, para participar desses eventos e não ter nenhum tipo de constrangimento ali na hora, né, de um ministro brasileiro chegar lá e ser barrado e devolvido pelo governo norte-americano. Aí a gente vai ver essa crise escalar para um nível ali que vai envolver, né, a ONU, talvez outros países. A questão vai ficar um pouquinho mais grave do que a gente já vem acompanhando até agora, e talvez chamar um pouco mais de atenção pelo que o Donald Trump tem feito, né? Vamos falar um pouquinho então não é um precedente, cria um precedente que não é admissível, você entende? Exato. E tomara que o Brasil consiga entrar, porque vai ser interessante ver como é que vai ser esse encontro ali do Lula e do Donald Trump, que ali vão ter que se encontrar, né? Não vai ter jeito, não vai dar para o Lula fingir que não tá vendo, entrar num banheiro ali na hora que o Trump estiver passando. Dá para atravessar, não ter que conversar, né, Mário? Não sei, olha, Andresa, não funciona muito assim, não. Eu acho que eles não se cruzam na ONU, só se quiserem. Pois é, vamos ver se eles vão querer ou não fazer esse encontro, que está demorando muito para acontecer, enquanto não ocorre a gente vê a coisa escalando. Olha, Andresa, antes de... Fiquem aqui comigo, por favor. Eu só quero dar uma notícia de última hora, que estava todo mundo esperando. O presidente da Câmara, Hugo Mota, avisou aos líderes que vai sim pautar a urgência da anistia nesta quarta-feira. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Então é pauta da urgência ou pautar o projeto? Primeiro você vota a urgência, né, para aprovada a urgência, que certamente vai ser aprovada. Isso coloca o projeto na frente de qualquer outro ali na Câmara para que ele finalmente possa ser votado e a gente saia dessa discussão, vai colocar, não vai colocar, vai colocar, não vai colocar, uma coisa chata. Coloca logo, enfrenta isso no voto, que é assim que deve ser feito, né, Mário? Enfrenta no Congresso, no voto, depois certamente alguém vai discutir, vai levar essa discussão para o Supremo Tribunal Federal, que é o VAR ali da política hoje, que vai dar a palavra final se essa bola entrou ou não entrou. Mas o importante é que se coloque isso para que essa agenda se destrave, para que a gente possa falar de outros assuntos. É claro que se a anistia for aprovada pelo Congresso, vai ser uma resposta da política tanto ao Supremo Tribunal Federal quanto ao governo Lula, né, Mário? Destravar a agenda é o mais importante, como você diz. Não é possível que a gente fique com este assunto à frente de todos os outros. Muito provavelmente a chance desse negócio não passar na Câmara, né? E eu acho até que a intenção do Hugo Mota está meio baseado numa contagem de repúdio à anistia ali entre os deputados. A ver, obviamente, porque é uma caixinha de surpresas, né, Andresa? Eu acho que o Flávio Dino deu uma decisão ontem segurando as emendas PIX, que certamente vai repercutir nos votos aí de parlamentares, porque ninguém está muito interessado ali na anistia do Bolsonaro, né, Mário? Todo mundo está interessado ali nas suas questões eleitoreiras agora, né? A gente está chegando próximo de um ano eleitoral, que é de 2026, e cada um está fazendo as suas negociações para tentar renovar o mandato. Isso tudo vai entrar ali na decisão de cada um de votar contra ou a favor dessa anistia, né? Pode ter uma repercussão essa decisão do ministro Flávio Dino, que eu apurei, Mário, deixou muita gente muito brava ali no Congresso, dele segurar de novo as emendas PIX. Bom, é aquilo, o STF está no jogo político, é um tribunal político e eu espero aqui não estar incorrendo em crime, né?
porque o próprio Flávio Dino, ali no julgamento do Bolsonaro, na hora da dosimetria, fez ali um discurso dizendo que deseduca você dizer que o STF é um tribunal político. E aí, como o comunista tem uma história de reeducação, campos de reeducação, esse termo deseduca me faz pensar que talvez haja gente ali pensando em reeducar quem deseduca. E não é um bom sinal. Mas isso aqui é uma divagação minha. Fato é que o STF, de fato, está no jogo político, e você tem inteira razão ao dizer que, ao segurar o dinheiro de emendas, isso obviamente está num cenário de votação de anistia e por aí vai, que não interessa ao Supremo. Vamos ver agora como é que a gente tem ali maioria do Centrão, você tem maioria o PL, né, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro que vai votar totalmente a favor, e o Centrão, o Centrão raiz, né, que é o Partido Progressista, o União Brasil e o Republicanos, tem maioria de votos ali na Câmara, certamente vão dar os votos para aprovar. Estou apostando que aprova na Câmara e que quando chegar no Senado, o Davi Alcolumbre vai pegar esse projeto, vai colocar na gaveta, deve ter algum acordo ali entre eles, porque 81 senadores é muito mais fácil do que você controlar do que os 513, até porque no Senado a renovação, né, tudo bem, é uma maioria, né, 2/3 do Senado serão renovados agora nas eleições do ano que vem, mas você tem muita gente ali que está com a vida fresca ali por mais 4 anos, então é mais fácil para o Davi Alcolumbre negociar, e o Davi Alcolumbre também tem mais força, né, Mário, Neila, do que o Hugo Mota. O Hugo Mota se apequenou muito, não mostrou que veio, está lá, né, terminando aí praticamente o ano com ele na presidência da Câmara, e a gente realmente não sabe muito aqui dizer o que o Hugo Mota fez, a não ser, né, ter que pedir ali arrego para o Arthur Lira, que é quem na verdade está comandando a Câmara até hoje, é ele quem está negociando, mesmo que não queiram ter dado tanto espaço para ele, né, ele ficou ali com a relatoria do projeto do imposto de renda, mas foi quase ali um prêmio de consolação, ele tentou, né, presidir lá a Federação do União Brasil com o PP, não conseguiu, o Hugo Mota também não deu a ele, né, nenhum destaque político ali, mas na verdade a gente entende um pouco por quê, porque ele faz sombra ainda ao Hugo Mota. Então o caminho deve ser um pouco esse. A gente não sabe ainda nem o texto, né, Mário? A gente não tem a definição. O que se fala muito é que nesse texto vai se incluir também o Jair Bolsonaro e a reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. Se o Congresso aprovar uma anistia, se o texto for esse, que é o texto que está se discutindo, o Bolsonaro pode voltar para o jogo eleitoral. Ah, mas ele está preso. Mesmo preso, ele poderia se candidatar. Na verdade, estou com um pouco de dúvida agora. Vou ter que pedir para a produção checar se o fato de ele ter sido condenado, se ele pode se candidatar. Acho que só antes da condenação. Então, vou ter que checar para não estar falando aqui nenhuma bobagem. Mas devolver essa bola para o Bolsonaro é colocar de novo no jogo político, porque tem muita dúvida, viu, Mário? Até queria te ouvir sobre isso. Se depois da condenação, e agora está líquido e certo que o Bolsonaro foi condenado e tem 27 anos de prisão a cumprir, se ele ainda vai continuar tendo força política ou se ele já está perdendo essa força toda que ele tem. Em primeiro lugar, a votação, a eventual votação do projeto de anistia, se ele levar na Câmara, eu digo o Bolsonaro, e mesmo que não leve no Senado, do ponto de vista político, eminentemente político, não deixa de ser um bom instrumento de pressão política, ainda assim, né? Você tem... É mais ou menos como o voto do Fux, entende, Andresa? Não serviu objetivamente para nada, mas cumpriu um papel importante do ponto de vista político para deslegitimar, né, as condenações do Bolsonaro, o fato dele se tornar inelegível, quer dizer, isso tudo vai criando um caldo de cultura de deslegitimação de todos esses processos que atingiram o ex-presidente da República. Agora, obviamente, o Bolsonaro preso, ele pessoalmente se torna
menos influente, acho eu. Mas a gente não pode esquecer do que aconteceu com o Lula, né? Ele não tinha voz, mas ele tinha postes. O Bolsonaro continuará contando com seus postes, né? E eu tendo a crer que o bolsonarismo não morrerá por causa da prisão do Bolsonaro. Eu acho que ele veio para ficar. Obviamente, ele vai ficar um pouco submerso, imagino eu, se um projeto de anistia for votado enfim, esta coisa não será mais uma bandeira tão... Mas, ao mesmo tempo, se o projeto de anistia não for engavetado no Senado, não passar pelo Senado, ainda dará margem para gritaria. Ele fica submerso, ele vai estar preso, mas os seus postos continuarão agindo e o clamor popular pode ficar um pouco submerso aí nos próximos meses, mas eu acho que à medida que a gente vai se aproximando das eleições, outra vez a chama bolsonarista se acenderá, ficará mais forte. Eu acho que teremos ali uma eleição ainda entre lulismo e bolsonarismo, ainda que por interpostas pessoas. Eu acho, inclusive, agora tem uma coisa que eu acho que está ficando muito, muito evidente, é que a candidatura do Lula, se ocorrer, ela está ficando mais forte. Eu acho que a chance do Lula ser reeleito está cada vez maior e certamente contribuiu para isso o senhor Eduardo Bolsonaro e a sua atuação americana. Acaba sendo um ótimo cabo eleitoral. Não é à toa, obviamente, que o Lula continua batendo na tecla, né? Esse artigo que ele assina no New York Times é um artigo de confrontação com os Estados Unidos, não de apaziguamento, porque ele extrai, obviamente, benefícios eleitorais disso e, obviamente, o país que se dane como sempre. Pode ganhar, porém, jogando parado, né, Mário? Ao gol contra. Porém, ele está, exato, agora, esse confronto não tá parado, porque sim, ele não está tentando abrir negociação a sério, mas ele está jogando no confronto. Né? Não estou nem falando com relação esse parado, não foi nem com relação aos Estados Unidos. É parado porque o Lula não fez nada nos últimos, nesses 3 anos de governo, que a gente completa agora no final do ano, e recebeu esse presente do Eduardo Bolsonaro, que foi um discurso aí de defender a soberania nacional. Por um lado, você tem alguém atacando o país, e tem também o seu apoio. O Eduardo Bolsonaro não tá sozinho. Até o mercado financeiro recebeu uma pesquisa que deve sair essa semana, Mário. Anteciparam alguns números. O Eduardo me parece que vai surpreender nas pesquisas. Então tem um público ali que está com ele. Agora, o Lula se beneficiou muito, obviamente, dessa agenda toda que os bolsonaristas deram para ele, porque ele não tinha discurso, né? O Lula ia falar o quê na campanha eleitoral, né? O Eduardo trouxe um brainstorm para o Sidônio, né? O Eduardo mudou, fez valer o trabalho do Sidônio Palmeira agora como marqueteiro e como líder da comunicação do presidente Lula, né? E finalmente criou um novo slogan por conta do Eduardo Bolsonaro, que é o Brasil soberano. É muito boné, né? Essa pesquisa viria com o Eduardo em boa posição, Andressa? Eu tô pegando cola aqui, eu peço, o pessoal às vezes fica bravo comigo nas redes que eu fico aqui no celular, mas é porque a gente vai recebendo algumas informações ao vivo aqui e precisa ler. Mas a pesquisa diria o seguinte, que a aprovação do Lula parou de melhorar, né? E ele se perguntou, né? Você acha que o Lula merece mais 4 anos? Pelos dados que eu tive, a gente precisa confirmar, porque essa pesquisa ainda vai sair, subiu para 61%, né? Contra, né? 61% que acham que o Lula não merece mais 4 anos. Então, é um cenário bem ruim para o presidente Lula, né?
Essas pesquisas, eu não sei se vocês atentam para isso, é que não há necessariamente uma relação, pelo menos na cabeça dos pesquisados, dos entrevistados, entre uma coisa e outra. Então, ao mesmo tempo que o sujeito acha que o Lula não merece, se perguntado se votaria no Lula, ele olha ao redor e diz que Exato. sim. Porque, Depende do cenário, né? É isso. É. É isso. Então, e faz algum sentido se você pensar. Sim. Né? Se você olha e fala assim, bom, ele merece? Não, ele não merece. Mas se os candidatos forem, na visão deste eleitor, deste entrevistado, forem piores, o que resta é o Lula. Na verdade, Andrés, eu acho que o Lula, a chance do Lula é justamente não pelo governo que ele fez. Exato, ele não fez nada, você tem toda a razão. Ele está se aproveitando oportunisticamente desse episódio da soberania, do ataque do Trump, etc., para fazer ali o seu discurso demagógico. Mas é isso, ele não fez nada, mas qual é a opção na cabeça dos entrevistados? Pode ser que o eleitorado, na sua maioria, ache que a opção não é uma opção boa e vote naquele ruim que ele já conhece. E é o cenário de hoje também, né? As pesquisas a gente mede, né? O momento, né? E a gente, claro, está num momento do país em que o Bolsonaro ainda está muito exposto, está se falando muito dele. Tem um dado curioso, a gente vai ter que fazer todas as ressalvas aqui, né? Porque é o que eu ouvi de algumas fontes do mercado financeiro, mas parece que o Eduardo Bolsonaro, no primeiro turno, ganharia de todos os governadores aí que estão se colocando como presidenciáveis, menos do Tarcísio. Então a gente tem, né, o Ratinho Júnior, que é o governador lá do Paraná, tem o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, tem o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, e o Ronaldo Caiado, que é o governador aqui do Goiás. Não sei quem eram os testados nesse momento, mas pela cola que me deram aqui, o Eduardo Bolsonaro ganha de todos eles, menos do Tarcísio. Então é um jogo mesmo que está colocado, por isso que a gente vê o Eduardo se estranhando com o Tarcísio o tempo todo, né? E o Tarcísio fingindo que não é com ele, essa história, mas os dois tentando conseguir esse apoio para ser o candidato da direita, porque também se pulverizar, fica mais difícil, né? Facilita um pouco pro outro lado, não, Mário? Se você tiver muitos candidatos, sei, tem marqueteiro que acha que é melhor ter mais candidatos, que daí você depois no segundo turno une todo mundo, e tem gente que acha que é melhor já fortalecer um nome só para fazer o enfrentamento, uma vez que a gente já viu que a esquerda vem com agora eu vou chamar o Lula de meu marido, que é assim que a Janja fala dele, né? O meu marido, e a esquerda, obviamente, só vai vir ali com o presidente Lula, até porque não tem nem opção, né, Mário? Porque do jeito que a economia tá, o plano B, que é o Haddad, não sobrevive até uma eleição presidencial. Né? O Eduardo Bolsonaro é o candidato dos sonhos do Lula. Na falta do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro ou qualquer outra pessoa com o nome Bolsonaro. Porque a rejeição aos Bolsonaros é enorme. É enorme. Então, eu acho que a rejeição a um Eduardo Bolsonaro deve ser ainda maior do que ao Jair Bolsonaro, tendo a crer. É o cenário dos sonhos, enfrentar o Eduardo Bolsonaro e não o Tarcísio. O Tarcísio é o que mais preocupa, aliás, é o que mais preocupa, aliás, é o único que preocupa, eu acho, de fato, o PT e o Lula. É uma completa estupidez da parte da família Bolsonaro não ungir o Tarcísio como já o candidato da direita, digamos assim. Né? Agora, a gente não pode subestimar, acho eu, o Ratinho Júnior. Veja, eu não vejo ele como um candidato muito viável, mas muita gente aqui vê, né? O Kassab o vê como um candidato bastante viável. A gente não pode esquecer que ele contaria com
o PSD e agregados, o que do ponto de vista de máquina política não é brincadeira. Então, isso tudo, olha... E tem o sobrenome bastante conhecido, né, que vai confundir um pouco o eleitor ali com o pai, né, não é um nome que, embora o Ratinho Júnior nacionalmente seja desconhecido, mas o pai, né, e as pessoas vão acabar assimilando um nome ali no outro, né, Mário? Quando você é desconhecido, mas você parte de uma base boa, isso pode ser uma vantagem, porque você constrói a sua imagem, tem a possibilidade de construir positivamente a sua imagem, né? Dá um sentido positivo a ela. Agora, Andresa, a verdade é que nem nós, nem os institutos de pesquisa, nem os cientistas políticos, como se houvesse esse campo do conhecimento humano, são capazes de dizer com razoável grau de certeza o que acontecerá. O que temos aqui é um presidente que estava perdendo popularidade, que ainda não creio que recuperará a sua popularidade anterior, mas que ainda é um nome nacional, é um nome muito forte, e que pode ser visto como candidato menos ruim, né, pela população, a depender de quem ele enfrentará. Isso eu acho que a gente pode dizer com razoável segurança. O resto é especulação. Olha, é muito interessante. Eu não vou dizer aqui o nome para não ficar desagradável, eu perder fonte, mas eu ouvi, antes da eleição de 2022, eu anotei todas as previsões, todos os quadros que um personagem da política, tido como um grande conhecedor, articulista, blá, blá, eu anotei tudo, né, elogiado pela sua visão longínqua das coisas, eu anotei tudo, ele errou todas. Vai dando mais pistas aí sobre essa pessoa? Eu acho que eu já dei aqui, né, Andresa? Mas ele acho errou, que eu já sei quem é, mas já que você não falou, não sou eu que vou entregar aqui. Ele errou todas as previsões. Pois é, Mário, olha, esse assunto a gente tem muito para conversar ainda, porque ele está muito na ordem do dia, né? Mário, obrigada. Desculpa aí os nossos problemas técnicos, não é só contigo.